Os parasitas que acometem os rebanhos bovinos, sejam eles internos ou externos, representam um grande e permanente desafio para a pecuária. Afinal, esses organismos comprometem o desempenho dos animais e, consequentemente, os resultados dos produtores. O único caminho para enfrentar esse problema é por meio de um controle muito bem planejado e executado. E para tratar dessa inevitável jornada, hoje vamos falar com a Monique Hoffmann, coordenadora de produtos de grandes animais da Sintec. Tudo bem, Monique? Seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Parasitas são um grande desafio para os produtores, sejam eles internos ou internos, acometem demais a produtividade e o desenvolvimento dos animais. Para começar a nossa conversa, acho que é sempre bom lembrar o impacto que isso gera no rebanho. E qual que é o impacto, seja ele produtivo ou econômico, para a fazenda, Monique? Olha, o impacto é gigantesco. A gente está falando, pensando a nível Brasil, cerca de 65, 70 bilhões de reais, quando a gente pega aí os parasitas internos e parasitas externos. Quando a gente está falando de carrapato, a gente está falando de 30 bilhões, quando a gente está falando ali de vermes internos, uns 40 bilhões. Então imagina, né? A gente tem um impacto aí, uma perda de 70 bilhões de reais por ano no Brasil. É um valor extremamente alto que a gente não pode perder, pensando ainda mais que cada vez a conta está apertada, né? É dinheiro que pode ser investido em pesquisa, em melhorias de produtividade, melhoramento genético, tecnologia. Realmente é uma informação muito bacana para a gente lembrar o produtor da importância do controle estratégico, né, de parasitas. Quando a gente fala por animal, a gente está falando de 20 a 60 quilos por ano por animal. Quando a gente fala em bilhões, nível Brasil, a gente não consegue dimensionar, né? Mas pensa por animal dentro da sua propriedade, perdendo de 20 a 60 quilos por ano. É muita coisa. Muito mais barato controlar, né? Com toda certeza. E quanto antes for identificado um animal cometido por parasitas, melhor. Quais são os sinais clínicos e comportamentais que os animais expressam que o produtor, os funcionários precisam ficar atentos? Um grande problema dos parasitas é que eles são, em grande parte, inimigos invisíveis. É difícil a gente palpar. E por que isso? 90% dos casos, né, de parasitoses, eles são subclínicos. Eles não demonstram nenhum sinal clínico. Então, pensa, o carrapato a gente consegue enxergar ele, pelo menos, né? Então, ele fica um pouco mais palpável, digamos assim. A gente consegue ver a quantidade que está no nosso rebanho. Agora, os vermes internos, né, os vermes gastrointestinais, é muito mais difícil de a gente ver. Então, a gente não consegue nem ter ideia do quanto o nosso rebanho pode estar acometido. Então, por isso que a gente fala que eles são inimigos invisíveis, né? Então, pensa, 90% dos casos, 90% é subclínico. Não tem nenhum sinal. Só vou estar tendo ali uma perda de peso, o animal não vai estar ganhando o peso que poderia ter. Agora, 10% dos casos já tem sinais clínicos. Só que o problema é que não é nenhum sinal clínico específico. Então, os animais eles vão apresentar o quê? Perda de peso, vai apresentar às vezes uma diarreia, pelos que estão ali quebradiços, sem brilho. Então, também não é nenhum sintoma, nenhum sinal clínico muito específico. Isso que acaba dificultando na hora de fazer, quando eu vou fazer só um tratamento, quando eu já estou tendo sinais clínicos, né? Então, é muito importante, de novo, a gente falar do controle estratégico para a gente evitar esse tipo de perdas, principalmente as perdas que a gente não consegue medir, a gente não consegue ver com tanta facilidade. Até porque esses sintomas também são de outras doenças, outras patologias, então como saber, né? E como que acontece a proliferação dos parasitas nos rebanhos? Quais as condições e períodos que são mais favoráveis, Monique? Olha, quando a gente vai começar essa conversa, sempre bom a gente reforçar que o Brasil é um país gigante, né? E com isso, a gente tem muita variação climática de acordo por região. Então, a gente tem algumas variações de períodos, tá? A gente tem algumas particularidades entre locais, mas a gente consegue falar de forma geral, sim. E aí a gente cita algumas questões mais particulares de algumas regiões. Bom, primeiro vamos falar dos vermes internos. Os vermes internos, eles tendem a, no período das águas, a estar com o pasto infestado, né? A gente tem uma carga parasitária no pasto muito alta. Isso porque o pasto está no momento, né, climático que é, no período das águas, que é propício, é favorável aos vermes, né, às larvas dos vermes. Então vai estar uma temperatura ideal, uma umidade ideal. Então é o momento que a gente encontra os pastos carregados por larvas de vermes intestinais. Quando já começa a entrar para o período seco, o pasto já começa a não ser um ambiente tão favorável e é o momento que a gente vê os animais com uma carga parasitária muito alta. Então, a gente vê esse ciclo onde geralmente em período das águas o pasto está mais carregado e no período da seca o animal encontra-se mais carregado com os vermes intestinais, os vermes internos.
Quando a gente passa a falar dos carrapatos, é um pouco diferente a dinâmica. Os carrapatos, eles têm uma fase de vida não parasitária e uma fase de vida parasitária, que é o que a gente vê no animal. A não parasitária é o que está no ambiente. Olha que engraçado. Quando a gente fala de vida parasitária, o que a gente vê no animal representa 5% da quantidade que eu tenho no meu pasto, na minha propriedade, né? Então, 95% está no pasto, eu não enxergo. Então, se você está vendo um animal, né, você está vendo o seu rebanho muito carregado, com uma carga parasitária alta, com muito carrapato, 95% está no meu pasto e eu não vejo. Então, o que acontece? Quando o ciclo no animal, ele dura aí por volta de 21 dias, o carrapato faz algumas mudas, a fêmea engurgita e cai no pasto. Quando essa fêmea cai no carrapato fêmea cai no pasto, ela chega a depositar de 2, 3, 4 mil ovos por fêmea que cai no pasto. E esses ovos podem passar semanas e meses aí no ambiente. Quando a gente vai falar de período, nesse caso dos carrapatos, a gente fala em ondas, né? A gente tem uma prevalência o ano todo de carrapatos, né? Grande parte do ano, na verdade. Mas a gente tem algumas ondas, algumas gerações de carrapatos. Em médio, Brasil, a gente fala aí de 4 gerações. Mas aí no centro-oeste a gente tem uma tendência a ter 4, 5 gerações. No sul, um pouco menos, 3 gerações, devido ao inverno mais rigoroso. Quando começam essas ondas? Geralmente elas começam ali próximo ao início das chuvas. Porque é um momento que começa a aumentar a umidade, a temperatura e vira um ambiente propício para o carrapato. Então, geralmente, a primeira onda é nesse momento e ao longo do ano a gente vai tendo algumas outras gerações de carrapato. E é muito importante a gente saber do ciclo dos parasitas para a gente atuar no momento certo, né? Eu quero atuar, eu quero fazer um controle estratégico, que é um momento antes do meu rebanho estar com uma prevalência muito alta de parasitas. Né? Eu quero fazer um momento preventivo. Então, quando eu sei esse ciclo, quando o produtor sabe, por isso que a gente reforça, é muito importante ter um profissional junto, ter uma empresa parceira, justamente para a gente estar atuando nos momentos que são desfavoráveis para o parasita e no momento antes, a gente atuar de forma preventiva, né? A gente atuar antes que tenha uma alta carga parasitária no meu rebanho. E vocês identificam gargalos, por mais que haja conscientização, com certeza, parasitas é algo inerente à atividade, né? Mas vocês identificam gargalos, falhas nesse controle? Sim, existem falhas, principalmente quando a gente espera ter uma carga parasitária muito alta. Algumas falhas de manejo, né? Quando eu faço um manejo, por exemplo, eu faço uma subdosagem dos meus animais, eu estou dando uma quantidade menor, eu não estou seguindo as recomendações de bula. Quando, por exemplo, eu vou fazer uma aplicação, não faço por via subcutânea, eu acabo tendo um refluxo do produto. Isso são gargalos que a gente vê que mesmo fazendo uma vermifugação, às vezes não tem uma eficiência adequada, porque eu não estou usando de forma estratégica, de forma inteligente e com manejo correto. Então, isso é muito importante a gente também estar atento. E, claro, né, tem a questão da resistência do carrapato, que é uma realidade, e por isso é muito importante fazer um acompanhamento. Né? Não existe solução mais eficaz quando a gente fala de antiparasitários. A solução que pode ser boa na sua produção pode não ser boa na outra fazenda, por causa de resistência. Então, a gente tem ferramentas hoje em dia, como, por exemplo, o biocarrapaticidograma, que vai fazer essa análise, né, de quais ativos a minha fazenda tem uma certa eficácia, ou tem uma sensibilidade, ou tem uma resistência. Por isso que a gente consegue, existem gargalos e a gente consegue utilizar de ferramentas e de estratégias para a gente amenizar e também controlar esse tipo de problema. A gente já vai falar já sobre o tratamento dos animais, mas você menciona a questão das pastagens, né? A quantidade de parasitas que estão dispersos nos pastos. Quais os caminhos que o produtor tem para controlar a população, especialmente de larvas na pastagem, larvas que vão se desenvolver e tornar parasitas? Quando eu faço um manejo de pastagem, quando eu tenho diversas estratégias de pastagem, uma rotação de pastagem, eu tenho uma altura ideal do pasto, são tudo estratégias que a gente utiliza aí para estar fazendo um controle já dos parasitas. Porém, a partir do momento que eu também estou fazendo um tratamento no animal, eu diminuo a carga parasitária nos meus pastos. Então, por isso que são estratégias que têm que andar juntos. Claro, eu tenho esse cuidado com os pastos, mas também fazer o tratamento dos animais e, consequentemente, eu diminuo a carga parasitária dos meus animais, eu estou diminuindo a carga parasitária também do meu pasto. E Monique, qual que é o melhor momento do ano
para o produtor fazer esse controle integrado contra parasitas? Quando a gente vai falar de controle estratégico, é bom a gente reforçar, né, essa questão que a gente tem que fazer algo personalizado, né? Então, eu tenho que pensar na propriedade especificamente. Eu tenho que pensar qual é o local, qual que é a condição climática, qual que é a realidade daquela produção, os manejos daquela produção. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Não existe receita de bolo quando eu falo de controle estratégico. Se eu faço aí o tratamento no começo, no meio e no fim do período seco, eu vou estar aí protegendo o meu animal da carga parasitária, pensando em vermes internos. Quando eu falo de carrapato, ele começa a ter o aumento no começo das chuvas, né? O começo das águas. Então, se eu puder pegar nesse período de transição, né? Finalzinho da seca, começo das águas, o período que a gente está agora, no momento, inclusive, é o momento ideal para eu começar a fazer o protocolo antiparasitário no meu rebanho, para diminuir a carga parasitária dos meus animais, não permitir que as próximas gerações de carrapatos sejam com uma prevalência muito alta. Então, consigo fazer esse controle do meu animal, controle no meu animal e também diminuir aí a carga parasitária do meu pasto. E, Monique, o que está à disposição do produtor em termos de soluções para esse controle parasitário? E queria que você ficasse também à vontade para falar o que a própria Syntec, né, como que a empresa está contribuindo, né, com a pecuária nessa grandiosa missão permanente de controlar os parasitas. Com certeza, como eu comentei, a gente não existe um super-herói, né? A gente não tem uma solução mágica, infelizmente. Quem sabe um dia, mas por enquanto a gente não existe uma solução mágica que vai salvar o nosso rebanho dos parasitas. Por quê? É aquela questão de eu tenho locais que existe uma certa resistência parasitária, então é importante, entenda a realidade da sua produção. A gente tem diversos princípios ativos disponíveis no mercado e você tem que saber, de acordo com o acompanhamento de um profissional, de acordo com os resultados, por exemplo, do biocarrapaticidograma, qual que é a melhor solução para a sua produção, para o seu caso, quais os princípios ativos que a sua produção ali são mais sensíveis ainda e não tem resistência ao carrapato. Mas quando a gente fala de solução, eu gostaria de compartilhar um lançamento da Syntec que a gente fez esse mês, que é o Taurus SR. Ele vem aí com uma arma contra os parasitas internos e externos, ele é um indectocida, então ele age tanto nos vermes, nos carrapatos e nos bernes, tá? E ele traz a junção da tradição, que é uma molécula, um princípio ativo de alta concentração, que é consolidado no mercado já, com a tecnologia. A gente traz um veículo inovador, com uma tecnologia chamada SR-MCT, que permite que seja liberado de forma prolongada, forma contínua. Então, eu consigo que o meu rebanho fique limpo por mais tempo e também com uma excelente seringabilidade, que é essencial no manejo, principalmente como a gente comentou, né? A importância de eu ter um manejo correto, estar utilizando uma dosagem correta, fazendo a aplicação de forma correta, para eu estar, de fato, protegendo o meu rebanho. E, além disso, com um excelente período de carência, esse período de carência de 109 dias, que é abaixo do que a gente tem no mercado, que é muito importante para o produtor também. A gente tem outras soluções no nosso portfólio, né? Simectin, Ciperdu, são alguns outros produtos que podem compor aí todo o seu protocolo antiparasitário, né? Para fazer esse controle estratégico, a gente oferece outras soluções. Então, caso alguém tenha interesse, pode entrar em contato com a gente, entrar em contato por redes sociais, pelo telefone, entrar no nosso site para saber um pouquinho mais e a gente fica à disposição aí para falar um pouquinho mais sobre o assunto que é tão importante, né? E que com certeza a gente traz o Taurus para proteger aí a produção do pecuarista e também trazer mais arroba para o nosso rebanho, né? Que é o que faz a conta fechar. Vou falar um pouquinho de custo, especialmente esse ano em que um ano bastante sensível para a pecuária. Agora estamos nos recuperando, né? Com o preço da arroba melhorando. Mas como que se dá a equação do custo, né, de tratamento com o uso do Taurus, por exemplo, com o ganho de produtividade que o produtor vai ter e, consequentemente, de receita? Como que se dá essa equação? A gente consegue fazer algumas contas superficiais, claro, porque tem as variações, principalmente em relação a custo e a preço de venda de arroba, por exemplo, mas vamos fazer contas superficiais. Vou fazer assim, né, o pior cenário, digamos assim. Pensa que eu vou fazer 3 a 4 controles por ano com o Taurus. Eu estou utilizando aí 6, 7 ml por animal, uma quantidade relativamente alta. Vamos supor que eu estou gastando 7, 8, 10 reais. Vou falar um valor alto, 10 reais por animal por ano. Quando a gente falou lá atrás, a gente falou
que por animal era de 20 a 60 reais, 60 quilos, perdão, por ano, correto? Então, imagina, eu estou gastando 10 reais com o meu tratamento e eu consigo ter um retorno, vou chutar uns 30 quilos. Não estou nem colocando 60 quilos, né? Eu estou sendo aí... 2 arrobas. Então, vamos colocar uma arroba. Estou gastando 10 reais e eu tenho um retorno aí de um pouquinho mais de 200 reais. Fecha a conta. Vale a pena. Vale a pena, com toda certeza. Excelente, Monique. Obrigado pelos esclarecimentos. Acho que é um assunto muito importante. Agradeço muito a sua participação. Espero ter outras oportunidades. Saúde animal é um tema essencial, nos pilares fundamentais da pecuária. E agradeço muito a sua presença, viu? Eu que agradeço a presença. E como você falou, né? Saúde animal é um dos grandes pilares. Quanto mais a gente conseguir prevenir, a gente vai estar aí, com certeza, melhorando a produtividade e também a lucratividade da nossa produção, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco com vocês sobre a Syntec e sobre conhecimento, né? A gente agradece, muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço. E você confere essa e outras entrevistas no canal DBO Play. Também não deixe de acessar o portal DBO, onde você acompanha todos os dias notícias atualizadas e também assina a nossa newsletter, que todo dia vai chegar notícia de qualidade para você.